Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui pra começar mais um vídeo, dessa vez mais um Barbaço Opina, mais uma mesinha tática, uma espécie de pré-jogo aqui, pra gente poder falar desse confronto importantíssimo de hoje do Bahia diante do Melgar, segundo jogo da segunda fase da Copa Sul-Americana. O Bahia tem que reverter um resultado de 1-0 que sofreu lá no Perívis, lá em Lima, né? O primeiro jogo foi bizarro, patético, e se o Bahia pensa em se classificar, tem que fazer algo completamente diferente do que fez lá, beleza? A gente vai falar sobre isso aqui, vai falar sobre transmissão desse jogo, a gente vai poder falar sobre diversas coisas, tá bom? Então eu peço para você que está chegando agora para dar aquela moralzaça, clicando aí no like para ajudar a gente a impulsionar esse vídeo, propagar o nome do canal e consequentemente difundir o nome do Esporte Clube Bahia. Se inscreve se não for inscrito, ativa as notificações para receber todas as novidades e compartilha com a rapaziada. E claro, se você ainda não baixou o aplicativo da OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do Brasil e do mundo, clica no meu link da descrição e baixa, porque através dele você vai poder de todas as últimas notícias do mundo da bola, inclusive sobre o seu time do coração, se você ir lá e botar o Bahia como sua equipe favorita, tá? Eles vão filtrar bonitinho as notícias e mandar para você. Também a OneFootball agora está transmitindo tanto o Campeonato Francês quanto o Campeonato Alemão de maneira gratuita, tá? Então não perde tempo, corre aí no link da descrição, clica e baixa, beleza? Bom, antes de qualquer coisa, vamos falar de transmissão, porque esse jogo só tem uma transmissão oficial, que é o da Comebol TV, que, como vocês sabem, tem que pagar a mensalidade e tudo mais. A nova plataforma de streaming, que também tem aí na Claro TV, enfim. E a gente tem que acabar recorrendo a outras alternativas, né? No último jogo eu indiquei aqui para vocês o aplicativo do iScore. Vi gente reclamando porque a transmissão não era em português, mas acabou fluindo bem, né? Deu para assistir direitinho, só que a narração, os comentários eram em inglês. Então, para você que não quer ver dessa forma, a gente ainda não sabe como que vai ser a transmissão, através do iScore, esse nome que está aparecendo aí na tela. Uma alternativa é você assistir através do Futimax, que é o meio que a maioria utiliza aí para ver jogos do Bahia quando não tem assinatura de pay-per-view ou plataforma de streaming, tá? Então procura aí Futimax, que você vai ver lá o jogo do Bahia e vai poder assistir, tá? Certamente alguém vai botar aí nos comentários também, enfim, vocês já sabem como é que funciona, tá? Bom, o Bahia para essa partida não contará com a presença de Hernando, que foi quem acabou atuando na lateral direita no jogo de ida, né? Mas vai contar com o retorno de Rodriguinho. Ainda não sabemos se será titular ou não, mas Rodriguinho foi relacionado e está à disposição para esse jogo, tá? Então, sem muita demora, já vamos montar esse time do Bahia aí, que deve ser escalado por Mano Menezes para essa partida, né? O Bahia tem vivido um momento complicado, difícil, e essas deficiências que têm sido escancaradas aí ao longo dos jogos tem feito com que o treinador Mano Menezes mude muita coisa. Então a gente não sabe ao certo qual vai ser o time do Bahia, mas aqui eu vou botar o que eu imagino que deve ir a campo e também a minha equipe ideal, beleza? Bom, no gol, Douglas vacilou demais no jogo contra o Santos, né? Tá com a confiança abalada, a gente vê isso claramente. Mas enfim, tomara que corresponda nessa partida. Nesse jogo, como não teremos Hernando, Nino Paraíba que deve ser a opção de Mano Menezes, né? Eu até optaria por Edson, por exemplo, como eu falei que eu optaria na última partida, mas é um tipo de jogo que a gente precisa ser ofensivo. E por mais que Nino Paraíba não esteja bem, apesar de ter dado aquela assistência no jogo contra o Santos, né, com uma característica que a gente via muito nele, mas não está vendo nessa temporada, de buscar a linha de fundo, de buscar essa jogada gerando amplitude, profundidade, né, querendo ou não, para esse tipo de jogo aí eu ia com ele mesmo para ver no que dava. Tá? Na zaga é uma dúvida, a gente não sabe, mas assim, Juninho e Lucas Fonseca ainda não conseguiram se firmar para a gente poder ter toda a segurança do mundo, que eles são os zagueiros titulares, agora com a chegada de Anderson Martins, mas a gente percebeu a evolução, pelo menos, de Lucas Fonseca, né, que ressurgiu aí como uma fênix, que já estava numa curva descendente, já é um cara de uma idade um pouco mais avançada, mas enfim, completou 100 jogos no jogo de ida contra o Melgar e deve ser titular desse time. Mas existe a possibilidade de Anderson Martins jogar. Anderson Martins jogou contra o Santos e eu faria até um teste, mas não para esse jogo, que eu já vou mostrar aqui para vocês, que seria botar Anderson Martins na zaga e Juninho na esquerda, tendo em vista que o Juninho Capixaba tem comprometido demais. É um cara que até apoia, chega na linha de fundo, cria uma jogada ou outra, muitas vezes realmente se precipita quando chega na linha de fundo, não consegue dar prosseguimento, mas ainda assim é um cara em que incomoda. Na base era meia, né?
e acabou sendo recuado para a lateral. E defensivamente tem deixado muito a desejar e, como eu disse, vem comprometendo, vem sendo um risco utilizar o Juninho Capixaba ali. Então eu faria isso, mas não para esse jogo, tá? Então, para esse jogo, como Juninho e Anderson Martins jogaram na última partida, eu imagino que eles devem ser a dupla de novo, né? Não sei se Mano vai continuar assim. E aí é inevitável, na lateral esquerda vai acabar sendo Juninho Capixaba. É um tipo de jogo também em que a gente torce para que ele não comprometa e a gente torce para que ele saiba usar essa sua aptidão ofensiva para contribuir, né? Porque são dois laterais que comprometem, que não estão numa fase boa, que têm suas deficiências técnicas, mas são dois laterais que, quando se propõem o jogo do Bahia de ir para cima com intensidade, de buscar jogadas laterais, eles em fase boa acabam contribuindo. Infelizmente não estão na fase boa, mas talvez seja uma alternativa interessante para esse jogo quando a gente chegar ali na frente, tá? Tomara, eu espero, porque se eles têm algo de bom, é esse ímpeto ofensivo que eles perderam ao longo do processo, aparentemente, principalmente Nino Paraíba, e a gente torce para que o resgate seja nessa partida. E até para que eles possam ficar mais livres para poder subir, agredir, eu faria isso que Mano fez no jogo contra o Santos, e eu achei até interessante. Elias realmente não tem agregado tanto, é um cara que pisa na área, mas é pouco eficiente, né? E na marcação tem deixado a desejar e está sobrecarregando outros jogadores que, com mais liberdade para poder atacar, construir, acabam rendendo mais. Então eu botando ali Gregory junto com o Ronaldo, o Ronaldo libera um pouco o Gregory, que é quem tem chegado até a frente, tem finalizado, fez gol na Sul-Americana, fez gol anulado contra o Sport. Em toda a partida ele está tentando seu chute fora da área, e assim ele teria um pouco mais de liberdade para subir em algumas situações, né? E daria para o Bahia mais estatura, mais força física, e eu acho que faria com que a gente ficasse bem resguardado. Eu gostei disso contra o Santos, apesar da partida contra o Santos ter sido deplorável. Foi um ponto, na minha concepção, no meu ponto de vista, positivo, que deve ser mantido aí para essa partida. E aí, quem sabe, Elias entra depois. Tem a alternativa também de Ramires jogar como segundo volante, que a gente ainda não viu, apesar do time aparentemente ficar mais desguarnecido. Tem a alternativa de Ramon jogar ali também, mas enfim, ele ainda não foi utilizado dessa maneira por Mano, e sim um pouco mais avançado como terceiro homem. Em meio a essas incertezas, a essas incógnitas, eu prefiro optar por Ronaldo, né, para dar esse resguardo um pouco maior e dar liberdade para jogadores como Daniel, né, que com liberdade no meio campo, que com espaço e que, sobretudo, com companhia, consegue render bem. No jogo contra o Santos, apesar de ter perdido aquela oportunidade da bola na trave, fez o gol, foi um cara que se propôs a criar, foi o cara que se mostrou mais interessado no jogo, pelo menos na minha concepção, contra o Santos, o cara mais esforçado, e eu acho que ele, na companhia de Rodriguinho, tem tudo para elevar o seu nível e elevar o nível do Bahia. Ele é um terceiro homem, ele é um meio-campista de transição e ele, tendo companhia, tende a render mais. Mas eu acho que o Rodriguinho já não começa de titular logo de cara para essa partida. Então o que é que eu faria? Botaria outro cara que também não está enchendo os olhos, mas faria com que o Bahia tivesse uma compactação maior no meio-campo, que seria Ramon, né? Isso faria com que a gente pudesse chegar de forma linear, né, chegar construindo, vindo de trás e tendo jogo propositivo. Eu não tenho nada contra o 4-3-3 ou o 4-2-3-1, mas a partir do momento que você não tem jogadores com as características ou até com capacitação cognitiva para poder atuar pelos extremos, vindo buscar a bola e gerando essa compactação, essa coesão no time, né, que não é o caso de Rossi e de Cleison, que não tem agregado nesse sentido, eu prefiro mudar e tentar uma coisa diferente com as características que a gente tem. Eu acho Daniel um bom jogador, acho que Ramon também tem os seus pontos positivos, e eu acho que eles juntos poderiam se complementar. E aí, quem sabe, no segundo tempo já viria com o Rodriguinho, né? Eu acho uma alternativa interessante, mas eu acho que ela não vai ser aplicada. Na frente, Gilberto, sem mistério, né? E aí, quem entrou na última partida foi o nosso querido Elber, mas também tem a alternativa de Fecim, de Rossi, de Cleison, né? E eu imagino que ele deve entrar ou com Rossi para essa partida ou com Elber, que apesar dos pesares está desanimado, apático, parece que já está com validade aí no Bahia e tal. É um dos poucos jogadores de ponta que ainda consegue ter essa consciência para jogar como meia esquerdo, como meia direita ou até como meia central. Foi assim que ele se destacou no começo da temporada. Então é
uma alternativa para esse jogo. Uma outra alternativa, já que Elber tem essa característica, é jogar com uma espécie de 4-2-3-1 ou 4-3-3, mas com atletas que tenham essa característica de buscar o jogo mais por dentro, que seria de Elber. E aí daria para a gente jogar num 4-3-3 se esses jogadores tivessem a iniciativa de se aproximar do meio-campo e gerar essa compactação que a gente tanto pede e quer ver no time. Não tem problema nenhum com 4-2-3-1 ou 4-3-3 se ele for dessa forma, com jogadores que atuam pelo lado e são capazes de se aproximar e fazer o que o time possa criar vindo de trás. Eu acho que Daniel rende bem tendo companhia, tendo gente para ele se aproximar, fazer triangulação, fazer dobradinha ali, 1-2, com os laterais fazendo ultrapassagem também, puxando a marcação. Dessa forma pode render. Eu acho que é mais ou menos com esse time que o Bahia deve entrar em campo, mas existe a possibilidade de Rodriguinho. Se Rodriguinho tivesse à disposição, eu faria isso, sem brincadeira, porque eu acho que Rodriguinho joga aqui atrás do centroavante, também pode chegar na área, né? Elber e Daniel, eles podem jogar como meias, Daniel um pouco mais recuado, Elber um pouco mais avançado, né? E isso faria que o time tivesse naturalmente essa compactação que a gente tanto quer ver, tá? Mas enfim, incertezas, incógnitas, a gente não sabe exatamente como é que esse Bahia vai para campo. Independente de quem entra, a gente quer ver o mínimo de raça, de determinação, de vontade que a gente não tem visto. É um time que está se mostrando muito apático há muito tempo e isso não pode ficar impregnado assim no Sport Clube Bahia. Sobretudo em um jogo como esse, que a gente precisa de intensidade, a gente precisa resolver o quanto antes, a gente precisa ir para cima, a gente precisa buscar o resultado. Antes de qualquer tipo de análise dessa que a gente tem feito aqui taticamente, vendo como o time pode ir a campo, o principal aspecto de que tem evoluído de maneira urgente é esse, da moral, do ímpeto do time, né, da vontade, da raça, do empenho, né? Isso tem que mudar logo, de uma vez por todas, e vai ser determinante, sobretudo para uma partida como essa. E a gente espera um Bahia que agrida, que vá para cima, que vá para dentro, né, que o tempo todo incomode o adversário, encurrale, que é um Bahia que a gente viu muitas poucas vezes nessa temporada, mas que eu torço que para num jogo como esse tenha um fator motivacional, o retorno para a Fonte Nova e outros aspectos que inspirem os jogadores a buscar algo a mais, a buscar algo diferente, tá? Eles não passam essa confiança pra gente e não faz com que a gente creia que tudo vai mudar nesse jogo, apesar das limitações técnicas do adversário. Mas, lá no fundo, o torcedor do Bahia sempre tem aquela esperança de que as coisas vão melhorar e vão progredir. E no dia que eu perder isso, eu perco também minha essência de torcedor, tá? Então, tô puto, insatisfeito, chateado, mas tomara que nesse jogo a gente possa se reencontrar e a gente possa conseguir o resultado satisfatório para poder se classificar para a próxima fase. Beleza? Bom, pessoal, é isso. Esse foi o Barbaço Opina de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenham ficado bem informados. E eu quero saber também aí o seu ponto de vista com relação à escalação do Bahia, o time ideal, o que é que você quer ver em campo, o que é que você acha que é o melhor para essa partida e para os próximos jogos do Bahia aí também. Avalie o trabalho de Mano Menezes, enfim, quero te ouvir. Beleza? Fala aí, escreve nos comentários, deixa aquele like para fortalecer, se inscreve se não for inscrito, ativa as notificações e compartilha com a rapaziada. Valeu? Tamo junto, eu sou Mais Bahia, eu sou o maior do Nordeste. E você?